sabe, tem noção, já parou para pensar o que você entende quando a gente fala de dependência química? Porque falar de dependência química, a gente vai se deparar com dois pontos de vista, né? Um é a visão moral, que as pessoas falam de uma falta de caráter, de uma falta de vergonha, de uma fraqueza, de personalidade. Do outro ponto, a gente vai se deparar com pessoas explicando e trazendo para a gente uma classificação médica aonde se entende dependência química como uma doença do comportamento, uma doença dos impulsos. Eu acredito, né, que o que muito que atravessa essa patologia, que traz essa visão preconceituosa, é a visão que a gente tem das drogas como um fenômeno transgressor. E hoje também, né, a gente entende com muito mais tranquilidade, a gente aceita com muito mais tranquilidade o uso do álcool por ser uma substância lícita do que o uso das outras drogas ilícitas. E aí a gente está colocando, né, em torno de todo um adoecimento que muitas vezes acomete os nossos jovens, começa na adolescência. A gente está colocando muito mais uma questão de valores, de princípios, do que a concepção da doença, do que significa uso, do que significa abuso, do que significa dependência. E é muito importante a gente entender, até para a gente poder abordar melhor, um filho, um sobrinho, um vizinho, né? Saber em que situação que ele está se encontrando nesse momento, né? Então, assim, se você tem o interesse de conversar com alguém, se tem interesse de ajudar alguém, primeiro começa a compreender qual é a relação que esse sujeito está trazendo com a droga, como que ele vem se relacionando com isso. Me preocupa muito quando pais, né, me procuram para tratamento e já vêm com o discurso de que o filho é um dependente, de que o filho precisa ser internado, e ao mesmo tempo, por outro lado, né, tem pais que me procuram dizendo que o filho é um marginal, que está usando droga, que ele não tem menor força de vontade, e aí deixa de olhar de verdade para o cenário que é um sujeito e uma substância que estão se relacionando e que a gente precisa entender em que nível isso se encontra, para até poder entender se a gente está falando de uma dependência ou não. Porque algumas vezes aquela pessoa que está se relacionando com droga, ela não desenvolveu uma dependência química, ela não chegou nesse ponto, ela pode estar funcionando como um usuário, como um abusador, e aí se já é abusador, a gente já está pensando que tem alguns prejuízos, que tem algumas perdas. Então, assim, esse cenário da dependência química é um cenário muito mais amplo do que a gente imagina, está intimamente relacionado à questão da formação da autoestima, do autoconceito, da autoimagem, e aí poder ajudar o sujeito, né? E muito adolescente, que eu acho que quando a gente vai falar dentro de uma possibilidade de resgate do sujeito antes de se desenvolver dependência química, a gente está falando desse sujeito adolescente, né? Então, assim, poder ter embasamento e conhecimento para poder oferecer essa ajuda que é tão necessária para a doença não progredir. Lembrando também que álcool é droga, não dá para a gente ter uma relação, uma visão hipócrita da relação com a droga e querer que o álcool seja visto de uma forma diferenciada da maconha ou da cocaína, né? Então, assim, o álcool é uma droga, é uma droga que causa dependência química, é uma droga que ao longo do tempo progride e que a gente vem cada vez mais aceitando na nossa sociedade como uma droga de menor risco. Não é uma droga de menor risco.
Os pais têm muita preocupação com o uso da maconha, quando acham a maconha, mas antes da maconha geralmente entrou o álcool, que reduziu a censura e fez com que ele pudesse buscar uma droga ilícita. Então, assim, falar de dependência química é olhar para esse contexto todo sociocultural, ambiental, emocional. A gente tem que olhar para todo esse ambiente que o sujeito hoje, né, se encontra. Então, assim, o convite é para que vocês possam entender melhor a dependência química, entender melhor essa relação com as drogas. E se você tem alguma dúvida, o nosso curso está no ar. É um curso que fala sobre adolescência, tratamento e prevenção das drogas. Quem quiser, vai lá, se inscreve, porque eu tenho certeza que você pode, sendo pai, mãe, ou se você for psicólogo, profissional da área da educação, tem muitas dúvidas que podem ser tiradas ali, tá bom? Obrigada!